legal, bom dia! Sexta-feira, tá começando o seu programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, hoje dia 16 de junho de 2017. Meu amigo, nesta sexta-feira, um programa especialíssimo para você que está acompanhando a gente aqui no canal 3 da NET em São Caetano do Sul e em toda a região do ABC, através também da rede mundial dos computadores no www.tvgrandeabc.com.br ou você que está na internet acompanhando no facebook.com/, seu canal regional, o canal oficial da TV Grande ABC, o Facebook que você sempre acompanha. Aliás, Facebook que hoje vai premiar a você que acompanha o programa A Hora do Esporte aqui, a camisa do Esporte Clube São Bernardo, na nossa promoção hoje aqui para premiá-lo com a promoção A Hora do Esporte veste a sua camisa. E a camisa da vez é exatamente do Cachorrão do ABC, o Esporte Clube São Bernardo. Manda mensagem pra gente, participando aí, e você concorre já desde o início dessa semana, concorrendo a uma camisa que eu vou falar no finalzinho do segundo bloco aí, a camisa do Cachorrão, e quero ver você vir aqui para receber a camisa na próxima segunda-feira, tá certo? É muito simples, manda uma mensagem, dá uma curtida lá na nossa home aqui, na página da TV Grande ABC, e você com certeza irá concorrer a este prêmio bem legal da TV Grande ABC, o seu canal regional. Estamos aí às vésperas de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, final de semana gordinho aí com muitas partidas interessantes, e evidentemente a TV Grande ABC vai estar acompanhando tudo para você. Tem também a Série D do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo, o nosso representante na Série D, tem jogo na próxima segunda-feira contra a equipe do Inter Lages. O jogo seria no final de semana, foi transferido para as 20 horas da próxima segunda-feira. Segunda divisão, tem jogo já hoje da segunda divisão e também no final de semana com as equipes do ABC que disputam a segunda divisão do futebol de São Paulo. Enfim, muita coisa bacana, a bola vai correr aí pelos gramados por todo o ABC, por todo o estado de São Paulo, pelo Brasil, e as outras modalidades tão respeitadas e admiradas e aqui muito divulgadas na TV Grande ABC. Tá certo? Enfim, fique com a gente aí nesta sexta-feira, 16 de junho de 2017. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um convidado que, sem dúvida nenhuma, tem uma representatividade muito grande para você que gosta de esporte na região do ABC. Você que acompanha o dia a dia do esporte, você que gosta em especial também do futebol, do xadrez também, é o nosso grande consultor para xadrez, meu filho Paulo Vitor, que joga xadrez. Olha, falou que quer um dia jogar ao lado do senhor Jaime Tortorello, que está aqui com a gente. Senhor Jaime, bom dia, que bom tê-lo aqui conosco para falar um pouco sobre o esporte de São Caetano do Sul. Bom dia, Luciano Luiz. Primeiramente, como torcedor e fundador do Azulão, do AD São Caetano, eu gostaria de agradecer a colaboração que você deu no campeonato da Série A2, onde o Azulão fez uma excelente competição e ela teve toda a cobertura sua, do seu pessoal, dos seus profissionais, e no final foi muito importante porque São Caetano ganhou esse título, que é importante. Não é um título assim como antigamente, que a gente disputava a Série A do campeonato, a série principal do Campeonato Brasileiro, mas já é um reinício. Eu agradeço muito aí o convite recebido pela televisão e com muito prazer estamos aqui para comentar alguma coisa sobre o esporte nosso. Eu que agradeço. Saiba, seu Jaime, que é um prazer muito grande fazer parte dessa história do AD, mesmo que de uma contribuição discreta. Eu que devo muito do Luciano Luiz, jornalista esportivo, à instituição AD São Caetano, né? Foi aqui que eu comecei a minha carreira, em 1998 ainda,
se formando na faculdade de jornalismo, tendo a primeira oportunidade no esporte efetivamente, né? Já havia trabalhado com música, com outras vertentes do jornalismo, mas a primeira experiência profissional como jornalista esportivo foi exatamente aqui em 1998, quando pude trabalhar e começar a conhecer, vivenciar o dia a dia. Foi uma experiência muito bacana e hoje eu agradeço tudo que já aconteceu, de tantas viagens, Copas do Mundo, os 13 países que, graças a Deus, o jornalismo me fez conhecer, de poder viagens internacionais, mas eu devo muito àquele dia a dia no estádio Anacleto Campanella, conversando com amigos, com jovens jogadores que, né, depois viriam aí a se tornar grandes referências, né, daquele time maravilhoso que apareceu para o mundo no final de 99. Mas a gente tem uma gratidão muito grande e, lógico, de maneira imparcial, de maneira ética que o jornalismo pede, mas a gente sempre tem que ter um carinho. Eu acho que o esporte é muito movido à emoção e eu tenho um carinho muito grande de abraçar esse clube AD São Caetano, que eu tenho um respeito muito grande pelo senhor, também ao saudoso Luiz Tortorello, que foi outro incentivador também no meu início de carreira, ao presidente Nairo, que desde então também sempre abraçou a causa, ao Leal, que foram pessoas que me deram muito apoio no começo, ao Carlinhos, né, que não está mais no AD São Caetano, ao Batata também, saudoso, que a gente viveu momentos ali de extrema alegria. E acho que é o mínimo a gente emprestar aquilo que a gente tem de melhor. E eu acho que divulgar, passar às pessoas o que acontece no dia a dia desse clube é extremamente compensatório. Para mim, principalmente, eu acho que é uma maneira de eu retribuir e principalmente acho que é a minha obrigação também, enquanto jornalista da cidade, estar passando. E a Série A2 foi uma experiência maravilhosa. Era um grupo muito bom. O técnico Luiz Carlos Martins tomou esse grupo desde o início. E eu comentei aqui até semana passada, não, foi no início dessa semana, senhor Jaime, com o Carlão, atacante, né, que depois foi o melhor jogador do campeonato. Eu assisti a reportagem. Daquele jogo contra o Juventus, né, que foi, eu acho que, o divisor de águas, né? O time estava bem, era líder do campeonato, e aí perde para um Juventus que estava na zona de rebaixamento em casa. Eu acho que foi o puxão de orelha para que o time deslanchasse nessa campanha. O futebol tem muitas surpresas. E com referência à vida do Luciano Luiz, quem conhece um pouco da vida dele, é interessante porque o Luciano Luiz, ele se apaixonou por São Caetano. Ele morava em São Paulo, passou a morar aqui em São Caetano do Sul, acompanha tudo que acontece aqui e por isso São Caetano é uma cidade privilegiada. A gente vê que nesse momento de crise política no Brasil, São Caetano é uma cidade que mesmo nesse momento difícil, ela se desenvolve, ela por ela própria consegue ir superando os obstáculos e vai desenvolvendo. A gente vê na cidade aí a inauguração do Hospital São Luís, que é muito bacana, que é muito importante para toda a cidade. Nós tivemos a inauguração também, ou está para ser inaugurado o Laboratório Fleury, que é um dos mais referenciados do Brasil. A gente vê aí prédios serem construídos, São Caetano campeão. Então São Caetano é uma cidade privilegiada, é uma cidade que, mesmo nesse momento difícil, ela tem o seu desenvolvimento. Mas a sua história com essa cidade é uma história interessante, porque você ficou gostando de São Caetano do Sul e quando você fala do Azulão, você parece que está falando do seu time. Você esquece um pouco do Corinthians, né? Opa! Que na última quarta-feira ganhou mais um jogo do Cruzeiro. E o Corinthians, que com um time não muito caro,
parece que está despontando aí como o melhor time do campeonato, parece que vai ser campeão brasileiro, porque a gente sempre nos campeonatos, Luciano Luiz, tem uma referência na metade do primeiro turno. Na metade do primeiro turno faltam ainda 2 rodadas. Nós estamos na 7ª. Ontem, na quinta-feira, terminou a 6ª rodada, vamos ter agora a 7ª, 8ª. Não, terminou a 7ª, vai ter a 8ª e a 9ª, mais 2 rodadas. Se o Corinthians permanecer ali num quarto do campeonato, jogando como vem jogando, ele tende a ser a equipe que tem mais condições de ser a equipe campeã brasileira, muito embora ele tenha uma folha de pagamento que é 1/3 da folha de pagamento do Palmeiras, que é a maior folha de pagamento do Brasil. Agora, seu Jaime, para pegar esse gancho do Corinthians, né, hoje líder do Campeonato Brasileiro, a gente pode citar o seguinte: o São Caetano que apareceu para o Brasil, o São Caetano que apareceu até para o mundo, vice-campeão da Copa João Avelange, era um São Caetano que tinha uma essência um pouco do que tem o Corinthians hoje. Jogadores até então desconhecidos, mas um elenco extremamente fechado e competente. Foi lapidado, né? Primeiro pelo Luiz Carlos Martins, que montou aquela equipe, e depois pelo Jair Pisserni na condução daquela equipe. Assim como o Corinthians não tinham grandes estrelas, mas depois vieram a se tornar grandes estrelas. O caso do Silvio Luiz, Japinha, Dininho, Serginho, Daniel, César, Adãozinho, Ailton, o Zinho, o Ademar, o Wagner, jogadores que apareceram para o cenário nacional, mas que até então eram, talvez o Ailton era o mais badalado daquele time, seu Jair? Eu acho que o Ailton, mineiro, que jogou no São Caetano, no auge de São Caetano, é um dos melhores jogadores que eu conheço. Para mim, que acompanho futebol, eu vejo assim no Ademir da Guia o melhor meio-campista que eu conheci até hoje. Ele era de uma posição diferente do Pelé, numa posição diferente do Rivelino, que eram as estrelas daquela época, que tinha Garrincha, que tinha Julinho Botelho, mas eu me espelho no meio de campo como o Ademir da Guia. Mas o Ayrton, para mim, na época, era o melhor jogador do Brasil no meio do campo. Isso deu um grande diferencial. E também o fato de você jogar com uma equipe de jogadores não muito caros, mas jogadores dedicados, jogadores que sabem jogar, que gostam da profissão, que são homens honrados, eles acabam formando um conjunto que supera, às vezes, os jogadores que são melhores, que são mais craques. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Luciano Luiz, que a gente já tem uma grande experiência. Eu fui diretor de futebol amador do Palmeiras, junto com o Antônio Joaquim Salvador, que me ajudou a fundar o Azulão na época. O time vai bem quando a diretoria vai bem. Hoje o Palmeiras está com alguns problemas entre os seus diretores. O atual presidente, o Maurício, ele tomou algumas atitudes diferentes do que vinham das atitudes que vinham tomando Paulo Nobre. Eles estão lá, assim, numa disputa política dentro da diretoria, porque o Palmeiras cresceu muito. Isso reflete dentro do campo de futebol. É a vaidade, né? A famosa vaidade, quando ela entra em campo, ela sempre acaba atrapalhando, né? Impressionante. Então hoje o Corinthians tem uma diretoria sem muitos problemas, formou uma grande equipe. E nós, na época que o Azulão, do auge do Azulão, e mesmo agora, quando o Azulão ficou campeão, a gente não tem problema de
diretorias. Ele tem uma discussão entre um diretor, outro, mas o comando é respeitado. E quando o comando é respeitado e é um comando inteligente, eu acho que as coisas dão certo e elas vão sempre para frente. E o mais importante numa equipe de futebol é o idealismo e praticar um bom esporte em qualquer modalidade esportiva. Legal, sem dúvida nenhuma, e a gente prega sempre essa união, até porque isso acaba sendo levado para dentro das quatro linhas, inevitavelmente, essa organização. E a gente recebe aqui alguns atletas, principalmente, e sempre isso é comentado, Sr. Jaime, quando o extra-campo, né, o extra-quadra, o extra-piscina, o extra-estrutura do atleta, ele tem algo que ocorra interferência externa, acaba sendo prejudicado de uma maneira muito real. Queria falar um pouco sobre a AD São Caetano, sua história, sua importância, e não tem como receber aqui Jaime Tortorello sem passar por isso e exaltar essa história. Sr. Jaime, o AD São Caetano ele foi criado numa fusão de algumas equipes, né, da cidade, no intuito de profissionalizar o esporte da cidade. Sempre foi forte, o esporte amador a gente sempre destaca aqui, inclusive com jogos. Esse final de semana não teremos jogos por conta do feriado, mas enfim, muitos jogos, não só de futsal, de futebol de campo. Mas o AD São Caetano, mesmo com o SAAD que já existia, né, já era um representante, mas não tinha o nome da cidade de São Caetano. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como é que foi essa formação, principalmente para colocar o nome da cidade e aí, por consequência disso, entrar no cenário estadual e depois nacional. A história do esporte de São Caetano é muito bonita, mesmo antes do Azulão, uma história aí de 50 anos, até mais, no basquete, no vôlei, no futebol. E nós tínhamos na época o SAAD, que representava São Caetano do Sul, que era um time que pertencia ao Felício SAAD. O Felício SAAD era uma pessoa, era um gentleman, uma pessoa inteligente, uma pessoa idealista, uma pessoa que gostava do esporte e gostava da cidade. Era um empresário muito bem sucedido, empresário rico, e que eu acabei ficando muito amigo do Felício SAAD, porque ele se interessou em assistir a alguns jogos de uma equipe que eu tinha, que chamava Sociedade Esportiva Borda do Campo, mas que disputava apenas campeonatos das categorias de base. Na época era mirim, infantil, juvenil e júnior. Agora, com essas modificações aí dos nomes, sub-20, sub-17, sub-15, e o Felício se interessou em assistir a alguns jogos dessa equipe, levou alguns jogadores do nosso júnior para jogar no SAAD. Então nós ficamos muito amigos. Ele passou a frequentar minha casa, eu passei a frequentar a casa dele. E no ano de 89, quando o meu irmão Luiz Tortorello, que era deputado estadual, assumiu a prefeitura de São Caetano, ele queria dar um desenvolvimento melhor no esporte da cidade, porque ele tinha o convencimento de que o esporte era tão importante quanto a educação. É lógico que quando a gente fala que o esporte é tão importante quanto a educação, pode ter educadores que não vão concordar. Eu sou um educador, sou professor desde os 18 anos de idade, mas eu sei que nós recuperamos, e durante a minha carreira também de magistrado, de juiz de menores, eu tenho testemunhos, tem fatos de que nós tiramos os menores
da rua, trouxemos para a sociedade, incluímos na sociedade através do esporte. E nós incluímos as pessoas mais simples na sociedade através da educação, é lógico, mas o esporte ajuda muito. Sem dúvida. E naquela época de 89, o Borda do Campo já disputavam campeonatos da Federação Paulista de Futebol, campeonatos locais, patrocinados pela Liga de São Caetano do Sul, e São Caetano começou a jogar de igual para igual. Aliás, desculpa, o Borda do Campo começou a jogar de igual para igual com os times juniores do Palmeiras, do Corinthians, do Santos. E aí foi quando eu resolvi trocar o nome de Borda do Campo para São Caetano. Nós fizemos uma enquete na cidade e ganhou o nome de Associação Desportiva São Caetano. Isso foi no mês de agosto de 89. Então, de agosto de 89 até dezembro, nós já passamos a treinar no campo Anacleto Campanella, que na época não chamava Anacleto Campanella. Meu irmão Luiz fez um decreto dando o nome de Anacleto Campanella, porque foi ele que construiu aquela praça esportiva. E o meu irmão Luiz gostava muito do Jabaquara. Ele era torcedor do Jabaquara. E nós precisávamos formar um time com a participação na cidade. Então, nós fizemos a primeira reunião oficial do AD São Caetano para fazer a ata. E essa ata, então, ir para a Federação Paulista de Futebol para se iniciar o processo de oficialização do Azulão. E convidamos todos os clubes da cidade. Compareceram lá 67 pessoas e a diretoria do Jabaquara, que nessa reunião foi eleita, alguns elementos da diretoria do Jabaquara foi eleita como diretor também do Azulão. Uhum. E aí foi quando começou, né? Nós tínhamos o problema do campo. No início nós propomos para o Saad de jogar um domingo, na época os jogos eram só nos domingos. Um domingo jogava o Saad, outro domingo jogava o Azulão. Mas no fim, o Saad ele se convenceu de que seria melhor ter um time só na cidade. Um dia ele me chamou, estava no fórum fazendo audiência, eu fui para o escritório dele, que fica ali mais ou menos onde é o Carrefour hoje, no bairro da Fundação, e aí ele pediu para a Kemila me entregar uma caixa como se fosse uma caixa de sapato assim, me entregou uma caixa que era pesada, e eram as chaves do campo. Ele falou, hoje o campo é seu, porque ele tinha um contrato com a prefeitura que ele poderia usar o campo mais algum tempo, que eu não lembro qual seria esse tempo. Então a gente tinha o campo, a gente tinha o time de futebol, e foi aí que começou o Azulão. Houve uma fusão com o Jabaquara, houve, mas os jogadores, a estrutura eram todas do Borda do Campo. E precisava, um dos requisitos que precisava para que se fundasse o time era de que o time tivesse disputado 3 anos seguidos a Liga de São Caetano do Sul, que Jabaquara tinha essa condição. Mas o Borda do Campo também tinha. É que meu irmão Luiz era torcedor do Jabaquara, então ele achou que seria melhor colocar o Jabaquara como parceiro do São Caetano, e mais para trazer a torcida para o campo também,
que nesses 27 anos a gente tem esse problema de trazer a torcida para o campo. E você viu nesse último campeonato que apenas nos jogos decisivos é que a torcida foi para o campo. Aliás, isso é um pedido que nós temos, né? E a gente repete isso não só aqui na TV, mas também na rádio, né? Na Rede Nacional de Notícias, da importância que o torcedor tem. O torcedor é fundamental para o sucesso de cada equipe e todos os jogadores que eu trouxe aqui ou que eu conversei de maneira particular, eles exaltam isso, a importância e a motivação que gera um estádio cheio, como a gente viu aí na final contra o Bragantino, a participação do torcedor, a festa, e o torcedor gosta. Eu acho que é um momento assim que nós tivemos, a partir dessa conquista agora do Campeonato Paulista da Série A2, de tentar mudar esse capítulo da história. A gente não pode aceitar um time tão bem com 400 pessoas no estádio no máximo. Eu acho que a Copa Paulista pode ser já o divisor de águas. O torcedor tem que ir até o Anacleto Campanella, dia 1º de julho, jogo contra o Santos, um sábado à tarde, 4 horas da tarde. Tudo indica que, sabe, será uma festa. Acho que vocês, professores, né, de tantas e tantas escolinhas aqui de São Caetano do Sul, pegue seus alunos, sabe? Entre em contato com a AD São Caetano. Eu tenho certeza que o presidente Nário não vai refugar em poder mandar ingressos. Ele sempre deixou isso muito claro. Ele quer fazer isso, ele quer se aproximar um pouco mais. Então, procure, pegue você, que é pai, que gosta da cidade, gosta do esporte, pegue seu filho, sua esposa, vá até o estádio, prestigie o time da cidade, porque esse time, ano que vem, vai estar disputando a elite do futebol de São Paulo, vai estar recebendo aqui na cidade Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, as grandes equipes do futebol de São Paulo estarão jogando aqui em São Caetano do Sul. E eu acho que isso tem que ser também, sabe, Sr. Jaime, uma alegria, uma satisfação, um prazer para que as pessoas tenham orgulho de dizer, olha, a minha cidade tá... É muito mais do que simplesmente uma disputa. Evidente que essas equipes que eu citei, essas grandes equipes, são favoritas atuando contra o São Caetano. Mas o fato de estarmos ao lado, né, são 16 equipes somente na primeira divisão e São Caetano faz parte, assim também como Santo André, né, os dois representantes do ABC na primeira divisão. Isso precisa ser exaltado, isso precisa ser respeitado também pela cidade, né, Sr. Jaime? Na verdade, Luciano, dá a impressão, quando a gente vai assistir os jogos do Azulão, às vezes o pessoal do interior vai comigo lá na minha cabine e assistir o jogo, e a gente fica até triste porque vê que não tem torcida no campo. E eles perguntam, falam, poxa, mas o pessoal de São Caetano não gosta de futebol. O Sul São Caetanense, as pessoas de São Caetano gostam de futebol, acompanham, sabem tudo de futebol, sabem tudo do Azulão, só que eles vão ao campo apenas em jogos importantes. Você vai ver que é lógico que nos jogos da primeira divisão vão estar quase que todos lotados, né? Mas você vai ver que no início agora da Copa Paulista, nós vamos precisar fazer esse movimento que você está falando, e pegando esse assunto que você falou, da torcida, as torcidas uniformizadas são as 3 mais importantes, que é a Comando Azul, do Cruz Livre, são Carlos Lazzarini e o Caio, a Bengala Azul, que o comandante ali é o Augustinho, e os gladiadores, que o comandante ali é o Alex, e mais os seus companheiros. Nós vamos jogar o terceiro jogo da Copa Paulista contra o Água Santa, que, se não me engano, vai ser numa terça-feira. Então, no sábado anterior ao jogo da Água Santa, as torcidas vão fazer uma carreata na cidade, com bandeiras, vai ter um carro na frente. Legal. Com algumas torcedoras, torcedores, todos vestidos a caráter do Azulão, para divulgar o campeonato e também para ver se leva essa torcida para o campo.
Mas a principal coisa que leva o torcedor para o campo é o artista. Assim como um bom artista leva o pessoal para assistir um bom filme, assistir um bom programa de televisão, como é seu programa, que é muito bem comentado na cidade. Obrigado. E muito bem visto e assistido nos meios esportivos aí da cidade. Obrigado, Sr. Jaime. Vou dar um rápido intervalo aí. Estamos aqui no nosso programa Hora do Esporte nesta sexta-feira, dia 16 de junho. Daqui a pouco eu volto com muito mais do esporte. Lembrando, né, que o São Bernardo joga a Série D do Campeonato Brasileiro. Tem jogo importantíssimo segunda-feira contra o Inter na cidade de Lages. São Bernardo que perdeu a primeira semana passada, 2-1 diante do Foz do Iguaçu, mas segue líder do seu grupo na Série D do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Daqui a pouco eu volto com um pouco mais de esporte aqui para você na TV Grande ABC. É rapidinho. A incidência de câncer no Brasil é alta. Este ano serão mais de 500 mil novos casos diagnosticados no país, o que representa uma pessoa por minuto. No mundo todo, os milhões de novos casos descobertos afetam não só o paciente, mas também os familiares. Com um número tão grande de pessoas enfrentando esse problema, é preciso fazer mais investimentos na saúde, principalmente em diagnóstico, prevenção e tratamento. Nos Estados Unidos, o investimento em saúde é de 18% do PIB, o Produto Interno Bruto americano. Valor 10 vezes superior ao investido em saúde no Brasil. Mais da metade, 56% dos recursos para a saúde no Brasil vem do setor privado, contra 44% que vem do SUS. Mas o SUS atende 75% da população. Mas não é só a falta de recursos o que dificulta a vida de quem tem câncer. Há remédios de ponta esperando por aprovação há mais de 2 anos. Há tratamentos adiados por planos de saúde. Há pesquisas clínicas que não são liberadas pela burocracia oficial. Há demora no diagnóstico de muitos casos. Há falha na estrutura. O agendamento de consultas pode demorar mais de 4 meses. Essas pessoas não podem esperar. E é por isso que a ABRALI, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, foi criada para ajudar gratuitamente milhares de pessoas com câncer no sangue que precisam de apoio. Por ano, são 40 mil pacientes atendidos pela associação, que atua em 4 frentes: educação e informação, comitês interdisciplinares que oferecem apoio a profissionais e pacientes, além de campanhas e material educativo, pesquisas, elaboração de publicações e indicadores para o desenvolvimento de tratamentos, apoio, assessoramento jurídico, psicológico e nutricional. Políticas públicas, atuação para incentivar mudanças na legislação que beneficiem os pacientes e que garantam tratamento gratuito e de qualidade a todos os estados. Estamos lado a lado com o Ministério da Saúde, SUS, Conselho Nacional de Saúde, Anvisa, CONEP, CONITEC, ANS, prefeituras, governos estaduais e Poder Judiciário. A luta é muito grande. A ABRALI já salvou a vida de milhares de pacientes em todo o Brasil. Mas precisamos de ajuda para dar continuidade a expandir esse trabalho. Você também pode fazer a diferença na vida dessas pessoas e na melhora da saúde do nosso país. Entre em contato e saiba como.
Legal, voltando aqui no seu programa A Hora do Esporte na TV Grande ABC, nesta sexta-feira, dia 16 de junho, falando um pouco do esporte na região. Aliás, vou falar para você o seguinte, segunda divisão do futebol de São Paulo, tem jogos neste final de semana, aliás, jogos a partir de hoje. Olha aí na tela as partidas deste final de semana. A equipe do Esporte Clube São Bernardo tem importante jogo já no domingo, né? O São Bernardo está muito bem, obrigado. Enfrenta a equipe do Barcelona. O Diadema joga hoje a partir das 15 horas diante do Osasco. Precisa da vitória, hein? E a Mauaense enfrenta a equipe do São José amanhã às 15 horas. Os jogos da segunda divisão do futebol de São Paulo, envolvendo evidentemente as equipes do ABC. Lembrando que você ainda tem mais aí alguns minutinhos para concorrer à camisa do Esporte Clube São Bernardo na promoção A Hora do Esporte veste a sua camisa. Entra no Facebook, dá uma curtida no Facebook da TV Grande ABC, mande uma mensagem, participe com a gente também através do WhatsApp, mande e-mails para cá e você concorre aí a esta camisa do Esporte Clube São Bernardo. Na semana que vem, a camisa é do Azulão, camisa do AD São Caetano. E falando em Azulão, falando em São Caetano, estamos aqui hoje com Jaime Tortorello, um dos fundadores, um dos grandes representantes no que diz respeito à história do AD São Caetano. Senhor Jaime, o senhor está desde o início, desde o embrião, o senhor deve ter algumas histórias boas para contar de tantos e tantos personagens que já viveram por aqui. Mas tem, viu? Estamos interessando no Serginho Chulapa. Nós jogávamos contra a equipe da Matonense e a Matonense estava numa situação difícil, ela precisava pelo menos de um empate aqui, mas a gente jogava para ganhar o jogo. E tinha um zagueiro da Matonense chamado Aguinaldo, que o fã dele era o Serginho Chulapa. Então quando ele entrou em campo, as equipes entraram em campo, ele foi e abraçou o Serginho e falou que era ídolo do Serginho, que iria ser uma honra para ele marcar o Serginho Chulapa. Bom, e o jogo se desenvolveu e faltando uns 15 minutos para acabar o jogo, estava 0-0. E o técnico da Matonense, que era o Zelão, ele sacou do time o Aguinaldo, que era um zagueiro, e colocou meio-campista para tentar ganhar o jogo, porque a Matonense precisava ganhar o jogo. Pois o Serginho Chulapa foi lá brigar com o técnico adversário, brigar no bom sentido, discutir com o técnico adversário, falando para ele: o Aguinaldo está me marcando bem, por que você vai tirar o Aguinaldo? Você não deveria tirar o Aguinaldo. Ele falou: pois agora eu vou ganhar esse jogo. Mas ele acabou de falar, teve uma falta de umas 25 jardas, e o Chulapa, que não era muito de bater falta, foi lá e bateu. E pediu para bater a falta. Bateu e marcou o gol. Marcou mais 2 gols. Você pode ver aí nos anais que nós ganhamos de 3-0 aquele jogo. Mas foi interessante, porque ele foi lá brigar com o técnico adversário, dizendo que o Aguinaldo tinha marcado ele bem e que daí para frente ele ia ter mais facilidade para jogar. O Serginho, que é um ídolo do futebol brasileiro, né? Fez parte daquela seleção encantadora de 82. Aliás, o Serginho tem uma declaração que é muito interessante quando o pessoal questiona aquele time de 82, da Copa do Mundo, que era o melhor time depois da seleção de 70 e tal, e o Serginho sempre brinca o seguinte, ou fala com conhecimento, afinal de contas, pela história que viveu dentro do futebol, esse time nunca ia ganhar porque ninguém marcava, né? Porque a gente tinha Zico, Júnior, Falcão, Sócrates, só craque, e ele falava assim: não adianta, a gente marca 3 e toma 4. E foi assim, né? A eliminação contra a Itália, quando o Brasil lá no Sarriá marcou 2 e tomou 3 da Itália. É o Rosses que fez 2 ou 3 gols. Exatamente, quer dizer, era uma seleção que marcava muito, era uma seleção muito ofensiva, mas que tomava muitos gols, e o Serginho sempre destacava isso.
Mas o Serginho veio a ser, acho que sem dúvida nenhuma, principalmente no início do AD São Caetano, um dos grandes nomes, né, ao lado do Luiz Pereira, que até hoje tem um carinho muito grande pela cidade. Mas o senhor tem como, de repente, colocar um ranking daqueles personagens, dos grandes personagens que passaram pelo AD São Caetano, senhor Jaime? Não, para mim, o maior jogador do AD São Caetano, um dos maiores jogadores que eu conheci, foi o Ayrton Mineiro. O Ayrton Mineiro foi o que comandou aquela grande fase do São Caetano. Agora, em nome de pessoas que ajudaram, são várias pessoas que eu citaria aqui, 30, 40, todos os presidentes, todos os diretores. O Anhê, que foi um grande colaborador, porque ele também era diretor esportivo do SAAD, e ele não criou problemas, ele ajudou na fundação do AD São Caetano, trouxe bons jogadores, como o Tião Rocha, foi ele que trouxe de graça para nós, como o Giba, que até hoje o Giba é treinador aí da molecada, foi o Anhê que trouxe. Mas se eu fosse falar em 5 nomes, assim, importantes do São Caetano, eu poderia citar em ordem alfabética, mas acho que seria o nome tirando o meu, que eu sou o fundador, né? Do meu irmão Luiz Tortorello, do José Carlos Molina, que esse para mim foi importantíssimo na equipe, do Nairo, porque o Nairo é o diretor, é o que mais tempo ocupou o cargo de presidente do clube, se dedica pro Azulão. Aliás, Nairo que estará aqui com a gente na próxima terça-feira também contando um pouquinho de histórias. E a gente não podia deixar de citar também o nome do torcedor Klein. O Klein é aquele homem inteligente, aquele homem que sabe comandar. Então só o Klein não poderia deixar de ser citado assim como um dos mais importantes da história do Azulão. Porque não é simplesmente um investimento, né? É o fato de abraçar, né? O senhor citou algumas pessoas que se dedicaram a AD São Caetano de corpo e alma, né? Que se dedicaram, que se doaram, que se afastaram de suas famílias, que se comprometeram à história desse clube. E eu acho que por isso que é uma equipe diferenciada, é por isso que a gente sente essa evolução de 27 anos, mas de uma notoriedade. Hoje, qualquer lugar do país que você vá, e isso sem contar lá fora em alguns países, mas eu digo no Brasil, que é um país continental, qualquer lugar que se vá, a história do São Caetano ela é muito exaltada, não só pelo aquele time da João Avelange, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, chamou a atenção do país, mas por toda essa essência do esporte, que é um pouco da essência da cidade, e a coisa acaba entrando numa linha paralela da importância do esporte de São Caetano do Sul, crescer o AD, e o crescimento do AD fazer crescer também o esporte de São Caetano do Sul. Eles correm num paralelo, mas que acabam se completando, né? Porque tem muitas pessoas, e eu recebi essa semana aqui, senhor Jaime, o pessoal, por exemplo, do judô, sendo extremamente grato ao AD São Caetano, todos com o uniforme já do AD São Caetano, por conta do presidente Nairo também ter abraçado essa outra modalidade. Então, assim, não é simplesmente um time de futebol, porque algumas pessoas acabam colocando o time de futebol sendo fora do ambiente, no que diz respeito ao ambiente esportivo. Não, ele está inserido no ambiente esportivo da cidade, né? Ele faz parte do sucesso que é o vôlei, o basquete, o vôlei de São Caetano, de tantas e tantas histórias. Atualmente temos aqui o São Cristóvão Saúde São Caetano no feminino, mas tivemos grandes clubes aqui, né? Grandes elencos de voleibol. E esse sucesso do futebol passa muito, né? Por conta da demanda, por toda a visibilidade que o futebol proporciona. Da época do proporciona. Colgate, que foi o que ficou campeão
disputou o campeonato mundial, né? Disputou o Mundial, e a gente tem aí, né? A gente tem o Arthur Zanetti, que é um medalhista olímpico, né? Mas todo mundo tem várias medalhas olímpicas, né? O atletismo, através da parceria com a BMF, né? Que São Caetano existe. Mas eu acho que passa muito pelo sucesso do futebol, não passa, seu Jaime? Toda essa essência do esporte. É mais ter vontade, porque na época... Porque todo mundo pensa que é a prefeitura que ajuda o Azulão. Não. A prefeitura nunca deu um tostão para o Azulão. O Azulão, ele vive da iniciativa privada mesmo, né? Mas todos os clubes do interior, e eu acho que os clubes de São Paulo também, eles precisam da ajuda do poder público. E é importante porque é um lazer também para o cidadão, e o poder público tem essa responsabilidade também. Lógico. Mas como que seria a ajuda do poder público? É cedendo as instalações, campo de futebol, que é municipal, a sede do AD São Caetano, que foi construída pela municipalidade. Então, segurança pública, né? Estrutura de maneira geral, uma estrutura física, né? Mas o povo é que tem que tocar a cidade em todas as suas ramos de atividade, inclusive nos ramos desportivos. Eu me lembro que quando meu irmão Luiz assumiu a prefeitura a primeira vez, em 89, ele reuniu com alguns esportistas que ele achava que o esporte era muito importante, como eu já falei para você. Mas nós vimos, acho que no Estadão, que o Colgate gostaria de patrocinar alguma modalidade esportiva para fazer o marketing do seu produto. No mesmo dia, o Luiz me ligou, estava no fórum, e eu fui junto com ele no escritório da Colgate em São Paulo, e lá então se começou a conversação para que a Colgate patrocinasse o time de vôlei. Pois eles se interessaram, vieram aqui em São Caetano, verificaram as praças desportivas e concordaram então em patrocinar o time de vôlei feminino de São Caetano. Mas por conta da ação ativa, né, do então prefeito Luiz Tortorello, porque não ficou esperando, né? No mesmo dia ele passou no fórum, fomos juntos. E aí interessante que no dia que foi firmado mesmo esse contrato, o diretor de esportes lá, o diretor da Colgate, falou para o Luiz, que era o prefeito, para o meu irmão Luiz, falou: Tortorello, prefeito, eu quero patrocinar, mas eu quero ser campeão brasileiro. E o Luiz falou: eu quero ser campeão mundial. E disputamos o campeonato mundial com a Ana Moser, com o Fofão, é um time que ficou conhecido no Brasil todo. Então não teve um tostão do poder público para esse time do vôlei. Mas ele dava estrutura, né? Dava os campos para treinamento, o estádio para que a equipe de vôlei pudesse disputar os seus jogos. Então é nesse aspecto que o poder público deve ajudar o esporte. Sr. Jaime Tortorello, o São Caetano recebeu já, dentre seus atletas, né, seus inúmeros atletas que aqui passaram, grandes personagens do futebol brasileiro, né? A gente pode destacar aí no passado recente, tivemos Rivaldo, mas tivemos Chulapa, tivemos Luiz Pereira, tivemos São aí 20 jogadores que jogaram no Azulão e que jogaram na seleção brasileira. Na seleção brasileira Miller, também. enfim, grandes personagens.
Mas eu acho que não dá para a gente deixar de mencionar, acho que o principal atleta, pelo menos na minha modesta visão, que deu ao São Caetano uma notoriedade até internacional, que é o Ademar, né? Esse menino que veio para brilhar com a camisa 18, hoje está em Porto Feliz, mas tem um carinho muito grande pela cidade. Talvez tenha sido um dos grandes nomes desse time, né? Hoje o diretor de futebol do Azulão é o Leal. E o Leal é um moço que ele se interessa, ele assiste todos os jogos. Ele trouxe para o campeonato que vai se iniciar agora para a Copa Paulista, que é importante, porque nós podemos voltar para o Brasileirão através da Copa Paulista. Exatamente. Só através da Série Copa B do Brasileiro. Paulista. Ou se no ano que vem no Campeonato Paulista a gente for bem, então nós poderemos ter condição também de ir para o Campeonato Brasileiro. Mas o Leal, ele cuida bem, ele se interessa, ele gosta. Mas o Ademar foi o divisor das águas. O Azulão, você pode falar que ele começou a ser Azulão, famoso no mundo inteiro, a partir do gol que o Ademar fez contra o Fluminense. Segundo tempo de jogo no Maracanã. Então o Ademar, ele faz parte da história do São Caetano. Que aquele gol é o divisor de águas, é o Azulão antes do gol do Ademar e depois do gol do Ademar. Depois daquele gol, o Azulão passou a ser conhecido no Brasil inteiro, ter grandes torcedores e a ser conhecido no mundo inteiro também. Eu lembro bem desse gol. Mas o Luiz Pereira também, no começo, que nós tínhamos aqueles jogadores juniores que disputaram a terceira divisão, que naquela época era a primeira, segunda e terceira. Era a primeira divisão, divisão intermediária, segunda e terceira divisão. Então nós começamos, evidentemente, pela terceira divisão. O Luiz Pereira era um jogador que ainda estava jogando bem, podia jogar em qualquer time do Brasil, mas ele veio jogar no São Caetano e o salário dele era pago com uma porcentagem da renda. Ele tinha 7% da renda e mais umas luvas que nós pagamos para ele. Então, o Luiz Pereira foi um incentivador do Azulão. E na época do auge do Azulão, ele também era o supervisor de futebol. Mas o Ademar realmente foi o jogador assim que faz parte da história de São Caetano por esse fato, né, dele ter feito esse gol contra o Fluminense. E ele foi importante naquele trajeto final, né? O time de São Caetano fez uma série, era o módulo amarelo, né, da Copa João Avelange, que era um segundo grupo ali, muito bom, teve a sua decisão contra a equipe do Paraná lá no Parque Antártico, até que o time não foi tão bem, mas quando pegou a fase final, contra Fluminense, Palmeiras e o Grêmio na semifinal, quando chegou na partida contra o Grêmio, eu lembro que eu cheguei em Porto Alegre para cobrir esse jogo, e os gaúchos, né, eu tenho grandes amigos por lá, mas eles tinham a certeza que iam atropelar o São Caetano. E o Grêmio tinha Ronaldinho Gaúcho no time, era uma seleção, né, aquele time do Grêmio. E de repente o desconhecido São Caetano com 2 gols do César, né, que até então também era um rapaz que passou por sérios problemas na sua vida particular. O São Caetano desbancava. Então quando chegou a final contra o Vasco da Gama, por incrível que pareça, na final o São Caetano já era tido como favorito, né, contra o Vasco. Exatamente, né? E era favorito e ficou campeão. Moral. Porque quando caiu o alambrado, os pontos tinham que vir para o São Caetano. Exatamente. E eu não sei se você sabe, Luciano Luiz, mas tem um prêmio para o campeão brasileiro, em dinheiro. Isso. E esse prêmio até hoje está retido pela FIFA. Ah, é? Porque ela não considera aquele jogo do Vasco São Caetano que foi marcado aí depois, está válido. Depois foi 3-1. O campeonato acabou no dia que não tinha mais condição de se fazer o jogo e
por culpa do Vasco, né? Então São Caetano ali já seria sagrado campeão brasileiro. Mas o dinheiro está retido até hoje pela FIFA. Aliás, esse jogo eu lembro bem porque eu estava transmitindo pela Rádio American Sat de São Paulo, e no momento que houve aquela invasão de gramado lá no Rio de Janeiro, eles, enfim, torcedores, tanto aqueles que se acidentaram, mas alguns que aproveitaram da situação e roubaram todo mundo, assim, os repórteres de São Paulo. Eu lembro que levaram quase todo o equipamento da rádio na época, e eu fiquei ali só com o meu microfone, que estava comigo, né, um microfone sem fio, com fone de ouvido, mas a mesa de som, o transmissor, tudo que estava no canto foi tudo surrupiado. Lógico, evidentemente saímos do ar, e aí através do celular que a gente tentou o contato e conseguiu finalizar com a emissora. Eu lembro que na época eu tinha minha bolsa, né, que tinha alguns pertences, enfim, particulares, e acabou sendo levado também. E eu saí do estádio São Januário no ônibus com a AD São Caetano. São Caetano faz parte da história do futebol brasileiro. Foi um divisor de águas. Porque a partir daquele jogo, até as segurança, autoridades, né? Começaram a punir mais rigorosamente os acontecimentos o que acontece durante o jogo de futebol. Eu lembro de uma declaração do Juninho Pernambucano, seu Jaime, na segunda final, né, no último jogo lá no Maracanã, já no dia 16 de janeiro, onde o Vasco ganhou pelo placar de 3-1, que aí, quando questionado, né, por alguns profissionais, ele falou o seguinte: também acho que o São Caetano deveria ser o campeão, mas como definiram que iria ocorrer essa partida, é nossa obrigação sempre ganhar. E era uma seleção, né? O time do Vasco era um time absurdo também, com Elton, com Juninho Pernambucano, Juninho, né? Paulista, Romário, Jorginho. Juninho, esse que é comentarista hoje. Era um time maravilhoso. Era um belo time. Era um time maravilhoso. E ele mesmo admitiu, dada a força, e o São Caetano já estava com uma série de problemas. O próprio Ademar outro dia veio aqui e falou sobre isso, alguns jogadores já negociados e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, ficou um quê assim de decepção muito grande pra gente que acompanhou principalmente aquela rotina, aquele dia a dia. Sr. Jaime, a gente está chegando no final. Hoje, só para terminar, se você jogar um copo de água no campo, o time perde o mano do campo, e ele pode perder os pontos. Houve uma interdição do estádio. Naquela época caiu alambrado, porque eles colocaram mais gente do que podia ser colocada no campo, muita gente ficou machucada, tem gente que até hoje se recupera das lesões, tem gente que ficou deficiente, com dificuldade de mobilidade por causa daquele jogo, e deram o título para o Vasco, né? Aliás, fizeram um outro jogo, nosso time já estava totalmente desmontado, mas fomos lá no Maracanã com muita honra, disputamos o jogo e respeitamos a decisão das autoridades. Gente, olha, está chegando no final o nosso programa. Antes de se despedir aqui do Sr. Jaime Tortorello, a promoção aqui do Esporte Clube São Bernardo, a promoção do programa A Hora do Esporte, vestindo a sua camisa. O vencedor vai aqui para Tiago Boromelo. Tiago Boromelo vem na próxima segunda-feira retirar a sua camiseta do Esporte Clube São Bernardo, tá certo? Muito obrigado pelo seu carinho. Sr. Jaime Tortorello, sempre bom demais bater um papo com o senhor, que eu tenho como um grande amigo, uma grande referência, né? Porque eu gosto, o que o senhor comentou, eu gosto tanto do AD São Caetano, então conversar com o senhor é sempre algo extremamente agradável. Muito obrigado, bom final de semana, continue emprestando sempre esse seu amor, esse seu carinho pelo AD São Caetano, pelo esporte da cidade, e continue acompanhando o nosso programa. Tá, eu que quero agradecer o convite, e através de vocês aqui o Azulão vai se firmando cada vez mais. Quero agradecer também e pedir para que as autoridades colaborem nesse campeonato que nós vamos iniciar agora. O Beto Vidós, que tem acompanhado os jogos, que é o nosso secretário de esportes. Espero que todas as autoridades, os órgãos de comunicação
nos ajudem a fazer mais um belo campeonato, que é a Copa Paulista, que vai se iniciar no dia 1º de julho, que vamos jogar contra a equipe B do Santos. Legal, muito obrigado, seu Jaime Tortorello, nosso convidado nesta sexta-feira especialíssima. Muito obrigado você, amigo, que está acompanhando com a gente aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET, para São Caetano do Sul e toda a região. Eu volto na segunda-feira com muito mais do esporte, falando tudo o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, as informações das equipes do ABC, tá certo? Grande abraço, bom final de semana, fiquem com Deus, valeu galera, valeu Brasil!